Olá, como vai? Tudo bem? Sou Eduardo Nomoto e neste episódio eu vou explicar para você como as emoções são altamente prejudiciais para o nosso organismo. Quando eu atendo a acupuntura, eu sou médico acupunturiatra, um médico acupunturista, e eu vejo que muitas pessoas elas ficam realmente com muitas emoções e essas emoções elas são altamente prejudiciais para o nosso organismo, para o nosso corpo, para a nossa vida, né? Habitualmente, nós passamos por 5 emoções principais. Quais são? A raiva, a ansiedade, a preocupação, a tristeza e o medo. Cada dessas emoções, elas se correlacionam com um determinado órgão, determinada víscera, que a gente chama na acupuntura. Então, como é que funciona isso? Nós temos aqui no sistema do organismo nosso, o fígado, com a vesícula biliar, né? Nós temos aqui o coração com o intestino delgado. Nós temos o baço, o pâncreas com o estômago. Nós temos aqui o pulmão com o intestino grosso. E temos aqui também o rim com a bexiga. Tá? Então, por esse sistema aqui do nosso organismo, cada um ele depende um do outro. E, na verdade, cada um gera o outro. Nós falamos na acupuntura que o fígado, ele gera o coração. Que o coração gera o baço pâncreas. Que o baço pâncreas gera o pulmão. E o pulmão gera o rim e o rim gera o fígado. Isso é o sistema de 5 elementos da acupuntura. Então, o que eu quero dizer para você? Cada um desses elementos aqui, eles têm uma determinada emoção, né? Então, o que acontece? O fígado com a vesícula biliar, a emoção que acomete é a raiva, né? É a raiva. Aqui no coração é a ansiedade. Aqui no baço pâncreas é a preocupação, o pulmão é a tristeza e o rim é o medo. Então, o que acontece? Se você reparar bem, quando uma pessoa com muita raiva, começa a cometer esse elemento aqui do fígado, né, com vesícula biliar, né? A pessoa com uma ansiedade muito grande começa a cometer o coração, com o intestino delgado, e a preocupação com o baço pâncreas e estômago, a tristeza com o pulmão e intestino grosso, e o medo com o rim e a bexiga. Então, se você reparar bem, se eles dependem um do outro, né, o sistema, o organismo, ele tem que estar em harmonia, né? Para o organismo estar em harmonia, por exemplo, se você tem muita raiva, consequentemente seu fígado não vai ficar bem. Então, por consequência, os demais elementos também não estarão bem, porque tem que estar em uma harmonia, tem que estar em um equilíbrio, né? Todos esses elementos têm que estar em harmonia. Por isso que, se você passa uma ansiedade muito grande, é a mesma coisa também. O seu coração não vai ficar legal, não vai ficar bem, não vai ficar em harmonia. Consequentemente, os demais, como o baço pâncreas, estômago, pulmão, intestino grosso, rim com a bexiga, o fígado com vesícula biliar também não vão ficar bem. Então, por isso que as emoções são altamente prejudiciais para o nosso organismo, para o nosso corpo. Portanto, você sabendo disso, que as emoções, como eu falei, a raiva, a ansiedade, a preocupação, a tristeza e o medo são altamente prejudiciais. Para você ter uma ideia, por exemplo, a tristeza, que a gente chama, que está correlacionada com o pulmão na acupuntura, nós correlacionamos com a pele. Então, se você reparou, muitas pessoas que têm problema de pele têm algum momento que teve um momento de tristeza na sua vida, um impacto emocional muito grande. Tá? Então isso é muito importante para a nossa vida. Por isso que eu falo, realmente, as 5 emoções são altamente prejudiciais para o nosso corpo, para o nosso desenvolvimento, para o nosso organismo. Então, a minha dica é, realmente, controlar bem as emoções
Sim, com certeza. Tem que ter muita consciência. Primeiro passo é ter consciência de que as emoções são altamente prejudiciais para a gente. Né? Você sabendo que uma emoção é altamente prejudicial, você vai procurar equilibrar. Vai se procurar equilibrar para que esse equilíbrio não seja quebrado. Né? E com esse equilíbrio estando equilibrado, o nosso organismo vai estar bem. Do ponto de vista emocional e do ponto de vista do corpo mesmo. Né? Porque as emoções, né, que vão prejudicar um desses elementos aqui. Ok? Então, eu espero que nos próximos vídeos eu vou explicar um pouco mais como é que funciona melhor esse sistema aqui, né? Das emoções, tudo mais. Inclusive, na verdade, cada elemento desse aqui tem uma característica que, para mim, são características de excelência, né? Características de sucesso de uma pessoa. Né? Eu vou explicar futuramente também quais são as características de cada um desses elementos que são altamente benéficas para a nossa vida. E ajuda muito, tendo também, como eu falei, uma consciência dessas características, a gente faz com que a gente comece a cultivar uma determinada característica daquele elemento. Né? E é isso, e eu espero que tenha elucidado um pouco, né, sobre esses 5 elementos e sobre o nosso organismo, ok? Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!